O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Bifol trago atualizações da previsão mais estendida para o sudeste do país. Os últimos períodos foram marcados por chuvas mais frequentes e volumosas entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, regiões que inclusive enfrentaram problemas para as atividades no campo devido ao excesso de umidade. Em contrapartida, norte de Minas Gerais e Espírito Santo registram baixos níveis de umidade no solo devido à falta de chuvas que vem atingindo essas áreas desde o mês de fevereiro. Agora é normal nesta época do ano a chuva reduzir de uma forma geral sobre o sudeste, mas ainda assim a chuva não deve cortar completamente, como a gente vai observar a seguir. Quanto às condições oceânicas, o que chama mais atenção é que no mês de março a laninha chegou ao fim, fenômeno que predominou durante esses últimos 3 anos e é caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, chegou ao fim e agora já estamos num período de neutralidade climática. Mas o Oceano Pacífico Equatorial já está começando a aquecer, principalmente as áreas mais ao leste, como a gente observa nessas áreas em tons de laranja aqui próximo à costa da América do Sul. Os índices que são medidos nessas regiões já estão positivos em grande parte do Oceano Pacífico e tudo indica que entraremos num período de El Niño a partir da metade do ano. Essa é uma previsão probabilística, onde as barras em cinza indicam probabilidade de ocorrência de neutralidade climática e elas são maiores agora durante o outono, então tudo indica que o outono, que começou no último dia 20 de março, será de neutralidade climática. A partir da metade do ano, a partir do trimestre julho, agosto e setembro, as barras em vermelho passam a ser superiores, que indicam probabilidade de ocorrência de El Niño. Essa é a categoria predominante para o segundo semestre de 2023 e tudo indica que os efeitos desse fenômeno devem ser sentidos entre o final do inverno e início da próxima primavera, trazendo mais umidade para o centro-sul do Brasil e aumentando o risco de estiagem para as áreas entre o norte e nordeste e também para as áreas mais ao norte do sudeste. Então, norte de Minas Gerais e Espírito Santo podem ter impactos aí de mais irregularidade das chuvas, enquanto as áreas mais ao sul, especialmente o estado de São Paulo, pode ter um pouco mais de umidade. Agora, para os próximos meses, o que a gente pode acompanhar? No mês de abril, tem expectativa para uns 2 ou 3 sistemas meteorológicos mais intensos passando pela região. Por isso, tem previsão para alguns episódios moderados de precipitação que podem superar a média do mês. Lembrando que a média para o mês de abril é baixa no sudeste, então não precisa ser um mês tão chuvoso para atingir essa média. E é isso que vai acontecendo, não teremos um mês de abril completamente chuvoso. São poucos episódios de chuva, mas que devem vir de forma mais abrangente, com volumes significativos, que devem superar a média climatológica. Então, teremos maiores períodos de tempo aberto, mas em alguns momentos essa chuva pode impactar as atividades no campo, tanto a colheita de grãos, quanto também o corte e moagem da cana-de-açúcar. O mês de maio deve ser um mês mais seco, típico da época do ano. A gente observa aqui que o mês de maio tem uma média climatológica de precipitação muito baixa, como a gente observa nesse primeiro mapa, que é a climatologia da precipitação para o mês. E no segundo mapa a gente acompanha nas áreas em brancos uma condição dentro da normalidade, não tem anomalias, uma anomalia negativa, ou seja, pode chover abaixo da média na faixa leste da região. Durante o mês de junho, uma mesma condição, grande parte do sudeste aqui, onde já costuma chover pouco, com tendência de normalidade, sem anomalias de precipitação. Pode chover um pouco mais no sul de São Paulo e abaixo da média no Espírito Santo. Aliás, a partir da metade do ano, principalmente entre julho e agosto, é que a gente deve observar efeitos mais efetivos desse possível El Niño, que deve se instalar ao longo dos próximos períodos, e aí a tendência para o final da primavera, final do inverno e início da próxima primavera, com mais umidade mais ao sul, especialmente no estado de São Paulo, e menos umidade para as áreas mais ao norte da região. Quanto às temperaturas, o mês de abril com temperaturas ligeiramente mais amenas, como é normal da época do ano, então madrugadas começam a ter oscilação maior, teremos uma maior amplitude, madrugadas um pouco mais frias, mas tardes ainda mais abafadas. No decorrer do mês de maio, esse frio deve se intensificar, tem risco inclusive de frio um pouco mais intenso no sul do Brasil. No sudeste, as madrugadas passam a ser ainda mais frias, poderemos ter episódios mais fortes de frio, especialmente na segunda quinzena, mas por enquanto não há indicativo de extremos com risco de geadas para o sudeste do Brasil. Temperaturas máximas mais elevadas sobre a faixa oeste e norte da região, porque com a intensificação
continuação do tempo seco, o calor aumenta durante as tardes no interior do Brasil, mas a faixa leste e sul da região deve ter temperaturas mais amenas. E o mês de junho, com um frio um pouco mais intenso previsto para o interior da região, não se descartam os episódios de geada nas regiões mais frias, isso é, regiões serranas e áreas também aqui do sul de São Paulo, mas grande parte da região tem previsão para aumento do frio, mas sem extremos. E as máximas devem ficar um pouco mais amenas, especialmente na faixa leste da região. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Fiquem acompanhando as nossas próximas atualizações. Traremos mais informações no próximo mês. Até mais! UbiFol, excelência em nutrição vegetal.